Beleza. Quando nós dirigentes pedimos assim, é o momento de nós nos concentrarmos para vibrarmos ou para socorrermos, o que é que individualmente cada um de nós faz diante desse pedido do dirigente? Como é que cada um entende a concentração e como ele consegue perceber que a sua concentração está influenciando no ambiente em que nós nos encontramos? Respiração. Nós começamos, muitos começam pela respiração, outros começam pela prece, outros começam imaginando ou projetando uma imagem de Jesus na sua própria mente, outros se imaginam em meditação. O que é que nós percebemos então? Que cada um de nós temos uma maneira de nós nos concentrarmos. Cada um de nós tem uma mecânica, uma dinâmica de concentração. Consequentemente, quando o dirigente ele começa a pedir a concentração e ele começa a dar padrões de concentração, isso deixa a vitalidade do trabalhador obstruída, porque ele fica com a mente dele presa naquela diretriz que o dirigente está dando. Ele espera que aquela concentração é a melhor e todos acreditam que estão se concentrando e não estão. O que é melhor então? Que cada um de nós possamos nos concentrarmos de maneira que seja confortável para nós, que nós possamos nos sentir bem. Qual é a única coisa que nós temos que manter que seria padrão entre todos? O foco naquilo que você escolheu para se concentrar. Se eu escolhi uma prece, eu vou me manter naquela prece. Termino e retorno, que eu entro num processo de concentração na prece. Se eu escolho me concentrar em Jesus, eu tenho que manter essa imagem que eu tenho de Jesus em minha mente, enquanto nós estamos mantendo o período de concentração. Por que precisa de um período? Para que nós possamos permitir que as energias densas que nós trazemos de fora, do nosso dia a dia, de todas as nossas preocupações e perturbações, enquanto nós estamos concentrando, nós estamos voltando para nós mesmos e ampliando o nosso desdobramento espiritual. Quanto mais mergulhamos em nós mesmos, na prece, na concentração no bem, em pensamentos bons, nós ampliamos, expandimos o perispírito. Quando essa concentração alcança uma expansão perispiritual que é inerente a cada um, Rafael pode expandir em nível 1, Ana Laís nível 2, a Eliana nível 3, não importa. O nível que eu consigo me expandir e me concentrar. O que importa é que eu estou fazendo isso. Consequentemente, a concentração que a sala terá é a média aritmética dos seus trabalhadores. Qual é a média aritmética do que nós que estamos aqui? Quanto nós estamos? 15. Vamos dizer então quantos? 15. 16 com 16 com você. Vamos dizer que a média aritmética o resultado do que cada um de nós nos concentramos seja 9 de 10. Digamos uma média aritmética de 9. Essa média proporciona que nós possamos fazer trabalhos muito avançados, muito exigentes em termos de campos de energia e também permite que espíritos de mais alto escol se aproximem de nós. Mas se entre nós tiver algum, mesmo dirigente, tiver alguém que está com o seu processo de concentração extremamente desequilibrado, perturbado, ele está com a mente muito agitada, ele interfere na média aritmética da sala. Ele começa a perturbar, é como uma estática
numa sintonia de um canal qualquer. Começa a oscilar esse processo. E se alguém que está ao lado, que também está tentando se concentrar e se expandir, registra essa oscilação, se ele ainda é inexperiente, se esse trabalhador ainda está no aprendizado, ele passa a responder a essa vibração de desequilíbrio, de desarmonia. Consequentemente, a média aritmética da sala começa a cair mais e mais. Tudo bem até aqui? Alguma pergunta? Alexandre? Anaís? Oi. Quando isso acontece de um indivíduo estar comprometendo a média aritmética da concentração do grupo, a espiritualidade não intervém? Para efeitos de aprendizado, não. Se é um trabalho delicado, sim. Então, por exemplo, nós estamos aqui em aprendizado, em exercício. Não há nenhum problema se um de nós se desconcentrar um pouco, deixar o pensamento fugidio, o pensamento escapa, não há nenhum problema. O grande problema que acontece, que nós teremos, é na sala de reunião mediúnica, o médium dispersar, o médium sair do padrão vibratório. Aí sim, a espiritualidade tem que agir. Por isso que quando nós vamos para uma sala de reunião mediúnica no domingo do Gazê, entramos naquela sala, a primeira exigência que pode se dizer diretamente ao trabalhador, qualquer um dos que estão lá, médium, dirigente, sustentação, é concentração. Ele tem que estar focado em não se permitir que a sua mente disperse, que a sua mente voe. Não importa para onde. O foco tem que ser concentrado no trabalho. E isso fortalece todos os trabalhadores, porque essa média aritmética da força mental de todos se eleva. Atendemos espíritos, por exemplo, com quadros de demência, porque a média de concentração é alta, então é possível atender esses espíritos. Atendemos espíritos que necessitam de reconstrução do perispírito, porque a energia é alta. Atendemos espíritos que são líderes de grandes grupos, porque a média de concentração dos trabalhadores é elevada e ele não consegue desequilibrar esse campo energético, ele não consegue, porque todo o grupo está vibrando num mecanismo de força mental. Força mental. Eu estava brincando com a Anaís agora. Ela como inexperiente, jovem, ainda tem muito que aprender, como ela mesma reconheceu, ela mandou uma mensagem para mim, que muito boa mensagem, de percepções dela. O que aconteceu quando ela recebeu essa mensagem? Ela percebeu isso, a concentração mental dela conseguiu romper os bloqueios inerentes das dúvidas e ela percebeu toda uma espiritualidade em torno dela, feliz porque ela tinha conseguido romper essa barreira mental. Terminou, caiu para a barreira mental da dúvida. Então todo o esforço dela, que poderia estar nesse patamar e seguir adiante, voltou para a estaca não zero, mas para um padrão vibratório que vai exigir novos esforços de concentração. É perdido? Não é. Nada é perdido. Mas poderia avançar de onde estava. Aí recuou. Por medo, por insegurança, todos nós fazemos isso. Bem? Tranquilos até aqui? Muito Mas bem. alguém percebe que tem alguém com pensamento disperso? A gente percebe. Percebe? A experiência nos mostra quem é que está integrado ou não ao grupo. A experiência nos mostra isso. Não é sempre que nós vamos conseguir perceber o Wagner foca mais a sua atenção porque você está disperso. Não é sempre que nós vamos perceber isso. Mas, na maioria das vezes, nós notamos. Aí nós nos aproximamos, tudo bem? Tudo bem? Quando a pessoa não se assusta, ela está dispersa.
Se ela estiver muito concentrada, ela nem reage. Mas se ela estiver dispersa, ela vai dar um salto na cadeira. Porque ela está perdida nela mesma. Aí você chega e pergunta se está tudo bem, é aqueles pulos que demonstram que a força de concentração dela está oscilando o tempo todo. É um trabalhador ruim? Não, não é. É um trabalhador que precisa de atenção, é um trabalhador que precisa de mais orientação, precisa de mais estudo, porque aí vai adquirindo confiança nisso. Tudo bem? Tranquilos? Alguma pergunta além dessa, Iracema? Regina? Iago? Arthur? Dona Dirce? Pode. Para eu conseguir romper essa barreira, eu precisei descobrir o que faz eu me concentrar. E no meu caso foi uma oração. E nesse momento eu confiei nessa oração e eu vi que eu estava assim, já brilhando, já estava sentindo o calor. Só que eu descobri naquele momento. E aqui eu fazia diferente. Então eu vou seguir o que aconteceu. Sim. Porque erroneamente, equivocadamente, nós pensamos que concentrar é procurar o amigo espiritual. Eu preciso me concentrar para encontrar o meu amigo espiritual. E não é isso. Você perceberá o amigo espiritual com a sua concentração adequada no campo vibracional dele. Senão você não consegue percebê-lo ao seu lado. Ele está ali. Ele, por exemplo, todos os nossos amigos estão conosco. Se nós fizermos o exercício agora de concentração mental, nós vamos perceber esses amigos conosco. E essa percepção do amigo espiritual nos leva a um outro conflito. Será que é ele mesmo? Não é? Quem me garante que não é um mistificador? Quem te garante que não é um mistificador? Responda para mim. A equipe não é nada. A nossa força de concentração mental mostra que não é um mistificador. É um amigo espiritual, porque o mistificador não entra. Ele não entra. E se ele entrar para aprender, ele não consegue copiar a vibração do amigo. Porque o mistificador faz isso. Os metamórficos fazem isso. Eles copiam a vibração do outro. Mas se a sala está num campo de concentração, numa média aritmética de concentração mental alta, o mistificador ele pode estar presente com permissão. Mas ele não tem autoridade para influenciar. Portanto, aquele que está ali é o seu amigo. Não há dúvida quanto a isso. Entenderam? E em qualquer lugar. Pode ser na sua casa, pode ser no seu trabalho, quando a sua força de concentração mental atinge o patamar de vibrações com a espiritualidade amiga, não há risco nenhum de espíritos adversários se aproximarem de você. Porque a luz que você emite é desconfortável para ele. Não que vá feri-lo, não que vá magoá-lo ou queimá-lo, como muitos pensam. A luz não queima, como muitos pensam em relação aos espíritos. Mas ela gera um campo desconfortável para ele. Quem é que já passou todos já passaram por isso, se não passaram, vão se lembrar. Você está dirigindo aqui em Campinas e passa o carro da polícia e ele mete aquele farol na sua cara para ver. Qual é a sua reação? Não é uma reação de choque, de querer fugir daquela luz? É a mesma que eles têm. Quando nós emitimos essa luz, a reação deles é fugir desse campo de luz. É isso que acontece. Resumindo, a força de concentração mental de cada um de nós é a soma ou a média aritmética da concentração da sala. E é nesse processo que, quando nós entramos no campo de vibração para esses nomes que estão aqui, é essa capacidade de vibração que está indo para lá. Não é fracionado como muitos pensam. Eu estou indo, a Dona Dirce está indo. Não é assim. É a média aritmética da energia emanada por todos nós na força mental do equilíbrio do bem para socorrer sofredores, encarnados.
E por que é que nós temos que socorrer encarnados, não os amigos espirituais? Pelo padrão vibracional. A nossa energia com que nós vamos para lá influencia diretamente no campo vibracional do encarnado, atuando no perispírito dele, que vocês viram ontem que é semimaterial. Nós atuamos intensamente na parte material do perispírito, com as nossas energias mais densas, e a espiritualidade trabalha na parte espiritual. Portanto, é um trabalho misto. Não é um trabalho solitário, como nós imaginamos. Quando nós entendemos esse mecanismo, essa dinâmica, nós fazemos o nosso trabalho melhor, com mais segurança, com uma certeza maior de que, embora não tenhamos registro, mas existe sucesso no tratamento que nós fizemos. Tudo bem? Antônio, Oi. e esse espírito que envolve, se ele não é um amigo espiritual e a pessoa não percebe que não é o amigo espiritual e ele envolve uma forma que ela acaba alimentando e ele é o amigo espiritual dela. Só que ela não consegue enxergar que ele na verdade é um obsessor, né? Porque na Umbanda a gente tem o ponto riscado, a entidade vem, ela tem que riscar aquele ponto para afirmar que é ela, é um RG. No espiritismo, assim, como que você vai saber, assim, se não é um obsessor que está te envolvendo da forma que o amigo envolveria? Nós que estamos em aprendizado, em estudo e desenvolvendo a nossa mediunidade, nós aprendemos que todo o espírito, por mais que ele se apresente como seu amigo, ele vai deixar uma sensação desagradável em você, de mal-estar. Você sente que tem algo que não está vibrando bem. Isso no começo. Mas se você não dá importância para isso, essa sensação de que algo não está vibrando bem desaparece, porque você se acostuma com ela. E aí sim você toma como amigo mesmo. Quando um amigo se aproxima, aquela sensação desagradável que você tinha em relação ao que fingiu ser amigo, você passa a ter com ele. Aí você rejeita o próprio amigo. Aí vira uma bola de neve. Você inverte o campo vibracional. E aí cai naquilo que nós chamamos de fascinação. Você só vai acreditar naquele espírito que você aceitou. E aí ele vai fazer com você o que ele desejar. A princípio, coisas muito bonitas. Porque não podemos esquecer que o lado sombrio, os nossos irmãos ainda nas sombras, nas trevas, ainda, também curam. É insidioso. Sim, claro. Se você faz uma vez, você percebe rápido que está bom. Eles também curam, eles também fazem cura. Porque a manipulação de energias é a mesma para cada um. Se os nossos irmãos têm conhecimento de como trabalhar energias para curar, eles também têm. Agora, os nossos irmãos fazem isso de amor, por amor, gratuitamente, sem nada pedir em troca. Eles vão te cobrar. E se você não paga, a doença volta. A espiritualidade, não. Você segue o teu percurso. Se essa doença, se esse mal voltar, é por tua própria desídia, pelo teu próprio erro, que você continua praticando no dia a dia. Não porque a espiritualidade diz, não fez o que combinou, então vou atuar para que essa ação energética pare de funcionar e essa doença volte. Essa é a diferença. A energia em si, ela é neutra, ela é nula. Ela está à disposição, ela é energia. Como você manipula e com qual propósito é a escolha de cada um. Então sim, pode acontecer. E como ajusta isso? Oi? Como ajusta isso? Que nem ele, no exemplo que ele deu. Ele pegou Você desfaz essa troca. Como é que desfaz? Onde o amigo vai tirar esse obsessor dele e o amigo vai... Quando ainda está num processo recente, e esse processo recente pode ser 1 ano, 2 anos, 3 anos, com a ajuda de pessoas que entendem como funciona isso, dá para socorrer, porque o encarnado ainda não está totalmente envolvido. Ele ainda te ouve, ele ainda começa a pensar, a refletir. Mas se esse processo já está uma longa data, ele não vai te ouvir.
ele vai ouvir o Espírito. E o Espírito vai dizer para ele, se for médio, para ele sair da casa, para ele deixar o grupo, para ele ir para outro lugar. Vai fazer isso. Não fique lá. Os que lá trabalham não estão com Jesus. Eu vou indicar um lugar para você. Os que estão lá... Aqueles que estão lá são falsos profetas. São falsos seguidores do Mestre. Mas é assim. Consequentemente, como é que nós nos protegemos? Porque todos nós que aqui estamos, não estamos livres do processo obsessivo. Não estamos. Jesus não foi tentado? Que dirá nós? Hã? Que dirá nós? Então, o que faz com que nós possamos estar atentos? A nossa concentração mental. No bem, numa prece, num pensamento elevado, num auxílio, num socorro. É esse campo que nos protege. Não é o que o outro ora por nós, não é o que o outro vibra por nós, mas sim o que nós construímos ao entorno de nós, com as nossas emanações mentais. Essa é a questão. É dessa forma, Iá. Entendi. Então, sempre haverá espíritos nos sugerindo o trabalho, ou que aqueles que eu conheço, sempre haverá. Eu ouço isso, eu não ouço, tem pensamento em mim, né? Ah, para com aquele grupo, você já fez demais por aquele grupo. Desiste, vai fazer outra coisa. Né? Vem esses pensamentos. Se você aceita, rapidinho. Tudo bem? Tudo bem. Vamos às nossas concentração mental para socorrer os nossos irmãos? Marina Falotti. Falótico. Onde ela está? Consideração Santo André. maternidade. Você sabe onde é? Tá. Então, concentração mental para nossa concentração. Luana Isabela. Minha mãe. Sua mãe. Fica atento para ver o que está acontecendo no entorno dela. E o Ricardo Jorge. Ele intercala interação e está a domicílio. Não, tudo bem. Não é importante deixar. Interações. Tá. O senhor conhece bem, né? Sim. Ela mora em Brotas. Oi? Ela mora em Brotas. Tua mãe? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos nos concentrar. Vamos primeiro lá na Marina Falotico. Depois nós vamos na Luana. Falótico? Agora sai certo. Não importa. É falótico? Tá ótimo. Então vou botar um acento assim aqui, ó. Não mais. Esses nomes complicados, né? Resolve pior. Pelo amor de Deus. Depois nós vamos no Ricardo Jorge Tanuzzi. Muito bem, nós não vamos atender espíritos. Nós, mesmo que eles estejam lá, poderemos recolhê-los, mas eles serão atendidos no domingo. Não haverá atendimento agora, tá bom? O que eu quero que vocês aprendam? Quando chegarem em desdobramento, aqueles que já conseguem, analisem o ambiente primeiro. Fiquem com o amigo espiritual e observem o que está em torno, por exemplo, da Marina. O que está no entorno da Luana? O que está em torno do Ricardo? Como é que estão as energias? Estão escuras, estão densas, estão pegajosas, estão gélidas, estão muito quentes? Como está esse entorno? Depois vocês se concentram na pessoa. Existe uma técnica para nós fazer, para nós não nos perdermos. Depois nós nos concentramos na pessoa. Onde é que eu me concentro nessa pessoa? Na mente dela. Procure observar o entorno, no campo perispiritual dela, como estão essas energias. Pode estar escura, pode estar cinza, pode estar confusa, pode estar emaranhado, barulhos enormes acontecendo. Após essa análise, observe os centros bioenergéticos, os centros de força. Quais são os centros de força dessa pessoa que eu estou aqui procurando vibrar por ela, que está mais obstruído? Provavelmente vocês vão perceber os centros superiores. Os inferiores não devem estar obstruídos, mas os superiores sim. Cardíaco, laríngeo, frontal, coronário, esses devem estar obstruídos ou
vibrando uma frequência muito menor ou estão quase que parando. Não importa. Tá? Depois que vocês observaram os centros bioenergéticos, aí vocês vão trabalhar com as energias. Porque nessa observação, o que vocês estão fazendo? Se concentrando. Estão se concentrando no paciente, na pessoa. Nós precisamos nos concentrar na pessoa para entender o que está acontecendo com ela. Aquele tempo de chegar e ir direto aplicar passe acabou. Isso é para quem está começando. Vai lá e aplica o passe. Nós vamos estudar a pessoa energeticamente, para depois saber que energia aplica. Tudo bem? Pergunta? Alguém com medo? Dúvida? Preocupação? Tudo bem? Alguém quer conduzir? Não. Tá. Eu vou fazer a prece e percebam a nossa equipe em torno da mesa. Percebam no sentido como está vibrando o meu companheiro da direita e o meu companheiro da esquerda. Como eu estou vibrando. Como eu estou vibrando e você está vibrando. Então nós vamos conjuminando as nossas energias. Tudo bem? Não é porque eu estou fazendo a prece que eu estou acima de vocês. Não é. Porque eu posso estar fazendo a prece e com um pensamento totalmente contrário àquilo que eu estou fazendo. Eu só estou falando. Então é importante também analisar sempre o dirigente. O dirigente é sujeito à análise o tempo todo. Para que vocês não sejam conduzidos por um cego conduzindo cegos. Aí mesmo. Vamos lá?